Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD. A classe é a dos adultos. Que alegria estarmos juntos para concluir mais uma semana de estudo. E eu oro, meus irmãos, para que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração e nos ajude não apenas a conhecer a verdade, mas também a vivenciá-la todos os dias. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem acompanhado fielmente esses devocionais. Louvo a Deus por cada comentário, por cada oração e por cada compartilhamento que os irmãos têm feito. E se este canal, meus irmãos, tem sido instrumento de edificação para a sua vida, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, com seus familiares, no status do WhatsApp. E ao final do vídeo, meus irmãos, escreva aí nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Será uma alegria ler o seu testemunho. No devocional de ontem, nós lemos em Atos 17, versículo 24 e 25, e nós refletimos sobre o tema: Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós aprendemos que Paulo apresentou aos atenienses o Deus verdadeiro, mostrando que ele criou os céus e a terra, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não depende do serviço dos homens. Pelo contrário, é ele quem concede a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vimos que a nossa segurança está em Deus, que sustenta o universo e também sustenta a vida de seus filhos. No devocional de hoje, nós chegamos ao encerramento do discurso de Paulo no Areópago. Depois de revelar quem era o Deus verdadeiro, Paulo faz a pergunta que exige uma resposta. Se Deus é o Criador, se Deus ele é o Senhor do céu e da terra, se Deus revelou em Jesus Cristo, ele se revelou em Jesus Cristo, então, meus irmãos, o que cada ser humano deve fazer diante desta verdade? É exatamente essa resposta que vamos encontrar hoje. Paulo deixa a filosofia e entra no campo da decisão. Ele passa da explicação para o convite, do conhecimento para o compromisso e da informação para a transformação. E isso nos ensina uma grande lição. O objetivo do Evangelho nunca foi apenas aumentar o nosso conhecimento bíblico. É claro que não, meus queridos irmãos. O propósito da palavra de Deus é transformar a nossa vida. Podemos conhecer muitos versículos, estudar várias doutrinas, frequentar a igreja durante muitos anos. Mas se nunca houver um arrependimento verdadeiro, continuamos distante da vontade do Senhor. O arrependimento é uma das palavras centrais do Evangelho. Foi a mensagem que João Batista trouxe. Foi a primeira mensagem pública do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Foi a mensagem pregada pelos apóstolos e continua sendo a mensagem que a igreja deve anunciar até a volta de Cristo. Mas antes da gente prosseguir, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor continua chamando homens e mulheres ao arrependimento e à salvação. Pedimos que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração
para que possamos receber a Tua palavra neste devocional. Livra-nos, papaizinho querido, de uma fé apenas intelectual e nos conduza a uma vida verdadeiramente transformada pelo Senhor. Que ao estudarmos esse texto, compreendamos a urgência do arrependimento e da grandeza da Tua graça revelada em Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa leitura de hoje se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 30 e o 31, e diz assim: Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, essas palavras, ela encerra ali o discurso do apóstolo Paulo com uma impressionante solenidade. Depois de falar sobre a grandeza de Deus, depois de mostrar que Ele é o Criador, depois de revelar que o Senhor não pode ser representado por ídolos, Paulo agora ele faz um chamado direto. Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Perceba que esse chamado não é dirigido apenas para aos filósofos que estavam ali no aerópago, nem apenas aos judeus, nem apenas aos gentios. É um chamado universal a todos os homens em todo lugar. Isso significa que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, mas também significa que ninguém está dispensado da necessidade do arrependimento. Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Essas palavras, elas representam um dos convites mais solenes da palavra de Deus. Depois de apresentar quem Deus é, Paulo mostra qual deve ser a resposta do ser humano diante dessa revelação. Essa resposta chama-se arrependimento. Mas o que significa arrepender-se? Infelizmente, muitas pessoas possuem uma compreensão incompleta desta palavra. Alguns imaginam que arrependimento seja apenas sentir tristeza pelo pecado. Outros pensam que basta sentir remorso, mas a Bíblia ela apresenta algo muito mais profundo. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida por arrependimento é metanoia, que transmite a ideia de mudança de mente, mudança de direção, mudança de vida. É reconhecer que o caminho seguido está errado e voltar-se para Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Depois de desperdiçar toda a herança, a Bíblia diz lá em Lucas 15:17, e tornando em si, ou seja, aquele jovem reconheceu o seu estado, ele levantou-se e voltou para a casa do pai. Essa é uma bela ilustração do verdadeiro arrependimento. Não basta reconhecer o erro, é preciso mudar de direção. Foi por isso que João Batista pregava em Mateus 3:2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pouco tempo depois, o próprio Senhor Jesus iniciou seu ministério, anunciando em Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebam como essas mensagens ela atravessa toda a palavra de Deus.
João pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Pedro pregou arrependimento, Paulo também pregou arrependimento. Portanto, esta continua sendo a mensagem da igreja nos dias de hoje ainda, meus irmãos. Vivemos em uma época em que muitas pessoas desejam ouvir apenas mensagens de conforto. Falam sobre bênçãos, vitórias, prosperidade, mas evitam ouvir sobre pecado e arrependimento. Entretanto, não existe verdadeiro evangelho sem o arrependimento. Não porque Deus deseje condenar as pessoas, mas porque deseja salvá-las. O arrependimento não é um castigo, é um convite da graça. Quando Deus chama alguém ao arrependimento, está oferecendo uma oportunidade de recomeço. O profeta Ezequiel registrou essas palavras do Senhor lá em Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O nosso Deus não sente prazer em julgar. O seu desejo é salvar, o seu desejo é restaurar, o seu desejo, meus queridos irmãos, é perdoar. Mas Paulo, ele continua dizendo algo muito importante. Anuncia agora. Essa pequena palavra merece a nossa atenção agora. Existe um tempo da graça, existe um tempo em que Deus oferece oportunidade de arrependimento. Existe um tempo para ouvir a sua voz, mas esse tempo não permanecerá para sempre. E é exatamente por isso que Hebreus declara, Hebreus 3,15, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Evangelho, ele sempre trabalha com a urgência do presente. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém conhece o momento da partida dessa vida. Por isso Deus chama os homens agora. Há ainda outra expressão que me chama profundamente a atenção nesses versículos que nós lemos no início. Quando Paulo afirma, a todos os homens em todo lugar. Veja que alcance extraordinário possui a graça de Deus. Não existe um povo privilegiado, não existe uma raça superior, não existe uma nação exclusiva. O convite do Evangelho atravessa todas as fronteiras. O Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O mesmo Deus que chamou os filósofos de Atena continua chamando até os dias de hoje empresários, professores, estudantes, operários, crianças, jovens, idosos, todo mundo, meus irmãos. Homens e mulheres de todas as culturas, Deus continua chamando. Ninguém está distante demais da graça de Deus. Talvez você esteja ouvindo esse devocional hoje e talvez você esteja pensando, mas professor Carlos, você não conhece o meu passado. E é verdade, meus irmãos, eu não conheço não, nem sei quem está assistindo esse vídeo. Mas Deus conhece. E mesmo conhecendo toda a sua história, ele continua dizendo, arrependei-vos. Isso revela a sua graça. E essa graça ainda está estendida. A sua misericórdia, ela continua disponível. O seu amor continua alcançando os pecadores. Mas Paulo ainda apresenta uma segunda razão para esse chamado ao arrependimento. Existe um dia determinado por Deus. Um dia em que toda a humanidade prestará conta diante do Senhor. Depois de apresentar o Deus verdadeiro para aqueles filósofos que estavam ali em Atenas, Paulo agora conclui o seu discurso
com uma verdade que ninguém gostaria de ouvir, mas que todos precisam conhecer. Ele declara, lá em Atos 17, 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Observe bem essa expressão. Tem determinado um dia. Queridos, não é uma possibilidade, não é uma hipótese, não é uma figura de linguagem. A Bíblia afirma que existe um dia marcado por Deus para o julgamento da humanidade. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas acreditam que jamais prestarão contas de suas escolhas, pensam que podem viver como desejarem, ignorar a Deus, rejeitar a sua palavra, desprezar o seu chamado. Mas Paulo lembra que a história caminha para um encontro inevitável com o juiz de toda a terra. Essa verdade já havia sido anunciada pelos profetas do Antigo Testamento e foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, como com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Percebam, meus irmãos, percebam que Deus é infinitamente amoroso, mas também é perfeitamente justo. Seu amor oferece a salvação, mas a sua justiça não ignora o pecado. Por isso o arrependimento é tão urgente. Não porque Deus deseja condenar as pessoas, mas porque deseja livrá-las da condenação. Há outro detalhe extraordinário nesse texto. Paulo afirma que Deus julgará o mundo por meio do varão que destinou. E esse varão, quem que é, meus irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que caminhou pelas estradas da Galileia, que curou enfermos, que recebeu pecadores, que morreu ali naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. É esse mesmo Jesus, meus irmãos. Ele será juiz estabelecido pelo Pai. O próprio Senhor declarou lá no Evangelho de João 5,27, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Aquele que hoje oferece perdão será também aquele diante de quem todos compadecerão. Mas Paulo termina apontando para a maior prova de que tudo isso é verdadeiro. Ele afirma em Atos 17, 31, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui está o fundamento de toda a esperança cristã. A ressurreição de Jesus não é apenas um milagre extraordinário, ela é a confirmação de que Cristo é realmente quem ele dizia ser. Ela confirma a sua autoridade, confirma a sua vitória sobre a morte, confirma que suas promessas são verdadeiras, confirma que haverá ressurreição, confirma que haverá juízo e confirma que também haverá vida eterna para aqueles que creem. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 10, versículo 9, porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja, meus queridos irmãos, que promessa maravilhosa! A salvação não é conquistada por obras, não é comprada por dinheiro, não é recebida por mérito humano, ela é oferecida pela graça de Deus e recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Talvez alguém esteja acompanhando este devocional e ainda não tenha tomado esta decisão. Talvez você até admire a Jesus Cristo, respeita a Bíblia, até frequenta a igreja, mas nunca entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Hoje a palavra de Deus faz o mesmo convite que Paulo fez
Areópago. Arrependei-vos, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão, ainda há salvação, mas esse convite não permanecerá para sempre. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Mas, meus irmãos, ao concluirmos essa lição de número 5, lição essa que eu estarei lecionando no domingo pela manhã, na Assembleia de Deus Missões, no Templo do Antônio Duarte, em Perdigão, nós contemplamos uma sequência extraordinária de ensinamentos. Vimos um coração entristecidos pela idolatria. Nós aprendemos a anunciar o Evangelho no cotidiano. Nós observamos a fé cristã confrontando filosofias humanas. Nós descobrimos como que a sabedoria espiritual utiliza pontes culturais sem negociar a verdade. Adoramos o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E hoje terminamos ouvindo seu chamado amoroso ao arrependimento e à salvação. Que esta mensagem, meus queridos irmãos, possa permanecer gravada em nosso coração. Não basta anunciar, admirar a Cristo. É necessário crer nele. Não basta apenas conhecer o Evangelho, é preciso obedecer o Evangelho. Não basta ouvir o chamado de Deus, é preciso responder a esse chamado, com fé, com arrependimento. Mas, meus irmãos, na segunda-feira, se Deus permitir, nós voltamos e estaremos iniciando a lição de número 6. Nós estaremos meditando em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 4. E teremos como tema na segunda-feira: a luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. Acompanharemos a chegada do apóstolo Paulo à cidade de Corinto, um dos lugares mais difíceis do mundo antigo para a pregação do Evangelho. Veremos que mesmo em meio à imoralidade, à idolatria e aos grandes desafios daquela cidade, a luz de Cristo continuou brilhando. Aprenderemos que nenhum ambiente é escuro demais quando Deus decide manifestar a tua glória. Será o início de uma nova etapa da nossa caminhada. E tenho certeza de que o Senhor falará poderosamente ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos por tua infinita graça e misericórdia. Obrigado porque mesmo sendo santo e justo, o Senhor oferece perdão a todos os que se arrependem e crêem em Jesus Cristo. Louvamos-te porque a ressurreição do teu Filho nos dá a certeza da nossa esperança e confirma a tua palavra, que ela é verdadeira. Dai-nos, papaizinho querido, um coração sensível à tua voz, disposto a viver em constante arrependimento, humildade e obediência. Fortaleça, papai querido, cada irmão, cada irmã que acompanhou esta série de estudos da lição de número 5 no decorrer desta semana. Que possamos levar conosco estas verdades para o nosso dia a dia e anunciar com amor que ainda há salvação para todo aquele que crê. Abençoa, papai querido, as famílias, fortalece os enfermos, consola os aflitos, salva aqueles que ainda não te conhecem e prepara-nos para a tua gloriosa volta naquele grande dia. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, muito obrigado por caminharem comigo durante toda esta semana de estudo. Foi uma alegria meditar juntos nesta maravilhosa mensagem de Paulo no Areópago. Que o Senhor continue fortalecendo a sua fé e fazendo de você uma testemunha fiel de Cristo aonde quer que Ele te coloque. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e, se Deus permitir, na segunda-feira iniciaremos juntos a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. Até o nosso próximo devocional.